Boa noite, Deus esteja abençoando a cada um. Hoje nós damos continuidade às nossas lições e temos a nossa aula número 17 e a lição vai ser a lição número 13, né? Temos aí, ó, já quase encerrando, são 15 lições e hoje nós vamos falar o início, são 3 aulas finais aí do módulo 1, né? Que nós estamos estudando, fazendo, fundamentos básicos da fé cristã, que a gente pode dizer assim também. E essa aula vai dar o início, o pontapé sobre o estudo a respeito do Espírito Santo. Isso que a gente tem muito a falar a respeito do Espírito Santo. Mas hoje nós vamos dar, então, esse início. E aí o título que nós colocamos é A Presença do Espírito Santo, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês a tela e a gente vai discutir, vai falar a respeito. Presença interior do Espírito Santo. É um assunto que, para muitos, há uma certa dificuldade de entender, para outros, nem tanto, e para alguns, o entendimento talvez não seja nem igual ao que a gente tem, mas por consequência de ensinos religiosos falando a respeito do Espírito Santo. Mas vamos lá. Na nossa telinha aí, ó, tá já a primeira medida do Espírito Santo, né? Então, poxa vida, né? O que seria isso, né? Essa primeira medida do Espírito Santo? Tem medida ou não tem medida, né? E por que a gente até comenta, fala, tem medida do Espírito Santo? Quando a gente fala a respeito disso, a gente vai lembrar alguns fatos, né? Sobre da história do cristianismo, quando a gente vê o trabalho de Jesus Cristo com a junção do Espírito Santo mesmo com ele ali, e até mesmo com o trabalho dos apóstolos com a presença do Espírito Santo. E muita coisa aconteceu naqueles momentos, né, do primeiro século, o Espírito Santo fazendo as obras, né, que faz parte dele, né? Nós conhecemos bem a respeito quando se fala sobre o Espírito Santo, alguns entendem que quando fala sobre espírito, ou é uma parte, vamos dizer, que a gente pode dizer a terceira parte de Deus, né? É Pai, Filho, Espírito Santo, né? Alguns entendem que só existe um Deus, um só, e esses três é um só, e outros falam, não, cada um é um, né? E aí a Bíblia mesmo nos dá a resposta, quando a gente vai estudar a respeito disso. Então, cada um é um, né? Deus Pai, Todo-Poderoso, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Mais um, né? É como se diz, até usa-se a palavra trindade, né? Para falar. Então, são três pessoas distintas, né? Cada um no seu papel, né? Desempenhando o seu papel. Como nós aqui, eles também. E aí nós temos aí um pouquinho sobre essa primeira medida do Espírito Santo. Deixa eu passar a telinha aqui. Uma introdução. A única fonte de informação sobre o Espírito Santo é a Bíblia. Ninguém tem outra informação que possa coletar e que possa dizer sobre o Espírito Santo, vai ser a Bíblia. Não tem, não existe outro livro, né? Tão claro quanto a própria Bíblia. Toda a nossa doutrina, ensinamento e pensamento sobre o Espírito Santo tem que ser baseada na palavra de Deus, não pode ser baseada em outra. A Bíblia é a nossa única autoridade para falar sobre o Espírito Santo, não pode ser outra mesmo, né? Se é que nós somos de Cristo, né? Então andemos conforme a instrução dele. Na continuidade diz assim, ó, o Espírito Santo é muito importante na vida do cristão hoje, como também foi no primeiro século, ou como também na criação do mundo. Tá? Então vamos estudar alguns aspectos do Espírito Santo. Existe muito que não conhecemos e com certeza ele age de muitas outras maneiras que não estão nesse estudo. E olha que, biblicamente, a gente vai ver alguns fatos, ok? De como é que o Espírito Santo trabalha.
mas nós não temos todos, mas pelo menos para nos orientar de como é que o Espírito Santo trabalha na vida do ser humano, junto com Deus, o próprio Filho, e com relação desde a criação do mundo, né? Ele está aí. Sônia, boa noite. Entrou aí a Sônia, o Pedro entrou aí também, boa noite. E aí na telinha aí vocês têm, ó. Pois, oi, Pedro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. É uma passagem lá de João, capítulo 3, versículo 34, né? Então, é uma passagem que fala a respeito do Espírito Santo. Então, porém, precisamos notar que Jesus foi o único que recebeu o Espírito Santo sem limitações. Então, essa passagem tem a ver com Jesus. Então, quando a gente fala sobre receber o Espírito Santo com medida, né, a gente faz essa junção aí com essa passagem, porque fala que Jesus recebeu o Espírito Santo sem medida, né? Então, quando se fala sobre sem medida, é só com relação a Jesus. Agora, quando vai para nós, o ser humano, aí já é com medida. E nós vamos entender que tem uma diferença, né? Jesus receber sem medida e os apóstolos, nós recebemos com medida, sim. Todos os seguidores de Jesus recebem o Espírito Santo com medida, ou seja, com limitações. Agora, imagina se nós recebêssemos o Espírito Santo sem medida ou sem limitações. Dá para a gente imaginar? Jesus recebe o poder do Espírito Santo sem medida. O que Jesus podia fazer? O que Jesus fez, né? Vamos lá, ainda aqui na Terra, quantas coisas ele fez, quantas realizações, quantos milagres ele fez. Isso tudo por quê? Porque ele recebeu a presença do Espírito Santo sem medida. Até mesmo ele ressuscitou. Quem é que teve poder, um ser humano que tenha ressuscitado, fora Jesus? Nenhum, não é? Ninguém tem poder para isso, só Jesus. Então, por isso que nós vemos, biblicamente, que o ser humano, fora Jesus, recebe o Espírito Santo com medida. E aí, em Efésios 4 e 7, como está na telinha aí, que vocês podem acompanhar, diz assim, ó, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E se você ler esse complemento aí dos versículos no capítulo 7, vai falar a respeito do Espírito Santo. Então, cada um de acordo com o propósito de Deus, de acordo com a vontade dele e o propósito dele para cada um de nós. Então, quando é que recebemos o Espírito Santo? Em Atos 2 e 38, abram lá, Atos 2 e 38, bem que está na tela aí também, mas podem acompanhar, quem tem a Bíblia, Atos 2 e 38, o que é que ele fala aí? José, pode ler para nós? Atos 2, 38. Isso, É desse da tela ou que é da Bíblia? tanto faz. Só um minuto. A minha Bíblia está diferente. Vamos na tela, então, para todo mundo compreender. Pode ser. Minha diferença. Vamos ver. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Ok. Agora nós temos mais uma outra passagem, Atos 5 e 32. Lê aí, José. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Isso. Então,
dá para a gente perceber algumas informações importantes com relação ao Espírito Santo, já que está falando, né, quem é que recebe, que a pergunta é essa, quando é que recebemos o Espírito Santo, ou quem é que tem ele? Nós vemos que Pedro, quando começa a tratar a respeito do Espírito Santo ali, com relação a receber, ou estar, ou ter o Espírito Santo, ele fala algumas palavras importantes aí. Antes de que você receba o dom do Espírito Santo, ou, em outras palavras, tem a ver com a presença do Espírito Santo em sua vida. Ele fala, iniciando ali, arrependam-se. Então, primeiro ato aí, no caso, ou primeira palavra, frase que Pedro declara ao povo que estava recebendo a gente pode colocar a primeira pregação de Pedro, né? Ali ao judeu, porque o judeu que estava reunido ali em Jerusalém. E aí então Pedro faz toda aquela pregação falando sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, sobre a salvação, que estava somente em Cristo, só seria por ele. E aí então ele declara: arrependam-se. Então, eles se arrependendo, que eles precisam o receber ou ser batizado, tem esse ato em nossa vida, nos arrepender. Arrepender do quê? Da vida sem Cristo, da vida em pecado, da vida suja, cheia de pecado em nossa vida. Tá? E aí ele fala, e agora vocês então sejam batizados em nome de Jesus Cristo. E aí no ato do batismo, né, os pecados serão perdoados. E aí então, quando os pecados são perdoados no ato do batismo, né, é que então recebe-se o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, dentro dessa mesma passagem, já declara para nós que não tem como você receber o Espírito Santo se não tiver perdão de pecados. Né? O Espírito Santo não vai habitar em alguém que continua, vamos dizer, sujo, cheio de pecado. Então, vamos lá, para a gente entender assim. Eu compreendo dessa forma, eu vou explicar dessa forma também para vocês. Para que o Espírito Santo entre na sua vida, Jesus precisa fazer uma limpeza. Se não for feita uma limpeza, porque o Espírito Santo não é puro, não é a pureza, então, como é que a pureza pode fazer parte da vida de alguém impuro? Não faz. Não tem como. Não faz sentido para nós. Então, o que é que Jesus faz? Ele vai, limpa você pelo ato do batismo por causa da fé que você obteve. Essa fé tem a ver com a obediência. A gente vai falar a respeito disso também. E aí, então, quando você passa pelo batismo, os seus pecados, então, são perdoados. O Espírito Santo só vai habitar se ocorrer dessa forma. Se não for dessa forma, o Espírito Santo não vai habitar em você. Você não recebe o Espírito Santo só porque você levantou a mão, eu recebo Jesus, agora o Espírito Santo faz parte da sua vida. Ah, vai ser assim, todo mundo sendo tocado pela oração. Não, o Espírito Santo também não habita dessa forma, não é. Tudo tem uma sequência, uma forma ensinada e deixada por Jesus para cada um de nós. E aí, depois, na passagem de baixo, ele fala: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, aos que obedecem a Cristo, passam pelo batismo. Aos que passam pelo batismo, têm os pecados perdoados, agora você está limpo. Dessa forma, o Espírito Santo faz parte da sua vida. Agora, que você está limpo, o que é que Jesus fala para você? Não é para você se manter limpo? Porque o Espírito é puro. Ele faz parte de você, que agora tem os pecados perdoados. Você não tem pecado nenhum, nenhum. Todos foram perdoados. Todos. Agora, vamos lá, vamos pensar assim. E no outro dia? Como que vai ser? Vai continuar pecando, fazendo as mesmas coisas do passado, as coisas erradas? O que acontece? Você tem o Espírito Santo. Agora, com o Espírito Santo, ele vai te ajudar
a não pecar mais, a não errar mais. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida, a presença dele, para nós termos uma vida consagrada, uma vida que Cristo, ou melhor, que Deus planejou lá na criação do mundo. Na criação do mundo, o ser humano não era puro? Como é que nós vamos nos tornar puro novamente num mundo desse? Só se for pelo Espírito Santo. É dessa forma que nós fomos incluídos no plano gigantesco, preparado lá desde o início da criação do mundo. E Deus planejou tudo isso porque, conforme ocorreu, ele já tinha planos. Falou, não, eu vou fazer com que o ser humano volte para mim. Mas vai ter que ser de uma forma, né? E aí, no caso, a gente conhece toda a história. Mas, enfim, nós estamos fazendo um pouquinho do apanhado aí, até mesmo do que a gente já estudou. Boa noite, Sônia. Ó, na segunda... Ok. Na continuação da telinha diz assim, ó, na tela está aí. Conforme a Escritura, é no ato do batismo nas águas recebemos perdão dos pecados, a salvação e o dom do Espírito Santo. A palavra dom significa presente, tá? Ou seja, Deus presenteia, Deus dá presente, né, na vida do cristão. Nós já somos presenteados quando aceitamos Cristo como Senhor e Salvador e passamos pelo batismo. São os maiores presentes que um ser humano pode receber, é o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. São os maiores presentes que um ser humano pode receber. E aí, como nós temos aí, ó, por exemplo, leia Atos 2:41, que está na telinha, vocês podem acompanhar. Diz assim: os que aceitam a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 batizados. Lembra que isso é uma continuidade da história. Atos, ele vai relatando fatos históricos e mostrando quais são os atos de confirmação da fé, do ensino que foi dado a esse povo no primeiro século, aos cristãos. E nós verificamos mais uma vez que a mensagem, que os que aceitaram a mensagem foram batizados. Então, precisa aceitar aquilo que foi pregado. Quando nós aceitamos, significa, olha, eu aceito, eu reconheço e agora eu obedeço, né? Aos que aceitam, significa aos que obedeceram. Trocando as palavras, é isso. Aos que aceitaram, aos que obedeceram, foram batizados. Mas os que não aceitaram, não obedeceram, não foram batizados, né? E, consequentemente, aos que não são batizados nas águas, o que é que eles recebem? Se é que eles recebem alguma coisa. Nada. Não vai receber Nada. nada, né? Continua na mesma situação que se encontra, longe de Deus, fora do plano da salvação, né? Fora do plano. Eu posso dizer que eu já ouvi falar isso, eu não sei se isso é verídico, eles aceitam, como é que fala? Como é que é o castigo dos ímpios? Isso? Tem alguma coisa a ver? Castigo, sim, tem alguma coisa a ver, sim. Você lembra a passagem que fala? Não me lembro agora, mas me veio à memória agora alguma coisa falando sobre isso. Eu vou buscar aqui, se eu lembrar durante a nossa aula, eu te falo. Sim. Com relação ao... Oi, pode falar. Marcos 16, versículo 16, nos fala que quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Isso, eu ia lembrar essa passagem. E bom lembrado aí, o Pedro, de Marcos, né? Qual que é, Pedro? Marcos, capítulo 16, aí começa no versículo 15 e 16, os dois versículos. Isso. Quando ele manda pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado, que esse é o castigo. Isso, bem lembrado, né? Dentro das passagens que a gente está lendo aí, ó, lá de
de Atos, ele não fala o que vai receber, porque aquele que obedece recebe algo, né? Agora, dentro de Marcos, que é o complemento que a gente iria usar, ele vai deixar claro, né? Aquele que então não recebe as palavras, aquele que rejeita as palavras, que tem outras passagens que falam a respeito disso também. E então é o castigo, vai receber o castigo, que é dentro do que a Sônia falou mesmo. Ok, Pedro, obrigado. Na continuação diz assim, ó, quantas pessoas foram batizadas nas águas naquele dia? Cerca de 3.000 pessoas no mesmo dia. É interessante porque precisou passar por um estudo completo, de várias horas de aula, dias de aula? Não, né? Não. Precisou alguém mudar a vida? Confirmar, olha, já faz um mês que eu não faço aquilo, faz um mês que eu não faço isso, faz um mês que eu deixei. Praticamente é como se fosse lembrar assim, olha, quem vive na lei, né? A lei ela mostra o pecado, que praticamente a lei fazia isso, né? Então, aquele que aceita Cristo, ele vem para Cristo da forma que ele está, com vários erros, vários pecados, e quem vai limpar ele é o Espírito Santo. Então, não adianta você achar que, espera dar um mês, que aí eu consigo ficar sem pecar. Quem é que... Não existe isso, né? Eu preciso me limpar, né, dos pecados, eu preciso me... Não. Gente, o ato é na hora. Você precisa se arrepender. E se você se arrepende de coração, porque essa é a questão, né, que Pedro deixou claro lá, e eles reconheceram no ato, no final da pregação. E aí, levou muito tempo? Não. Naquele mesmo momento, 3.000 foram batizados. 3.000, né? Então, quantos delas receberam o Espírito Santo? Dos 3.000? Não foram todas? Todas. Todos receberam o Espírito Santo. Pois esta foi a promessa do mandamento de Atos 2:38. Pedro declarou, falou, olha, o que é que vocês vão receber? Vai ser isso. E ele falou, nós queremos, e todos foram batizados ali. Então, portanto, naquele dia existia uma igreja de quase 3.000 pessoas, e todas elas tinham o quê? O Espírito Santo. A igreja iniciou ali. Não teve outro momento. Para a igreja de Cristo iniciar, foi ali. Ok? O batismo. Lembrando, nós comentamos isso, até o Pedro fez um ótimo comentário, né, a respeito, ele complementou também. Lembra que em outra passagem a gente disse que Pedro tinha a chave? Porque Jesus falou, Pedro, eu vou dar a chave para você. Né? Você vai receber a chave. Tá? E quem é essa chave? Lembra que a gente comentou? Quem é a chave que vai abrir a porta do reino dos céus? José, eu não estou ouvindo, o José está falando e o microfone está desligado. É o Espírito Santo, né? Sim e não. Pedro, fala aí de novo. O Evangelho. Isso, a palavra. Quando Pedro entrega a chave na mão dessas pessoas, o que essas pessoas fazem? Recebe a palavra, segura a chave. Agora elas têm a chave para abrir a porta e entrar no reino dos céus. Sem isso, você não entra. Sem isso, você não entra. E é claro, a continuidade, né, tem a ver com aceitar a palavra, tem a ver com obedecer o mandamento, né, que a gente pode dizer, a primeira fé que a gente recebe é o mandamento ou o ensino, a instrução sobre o batismo. Então, a fé, a gente precisa confirmar ela. Você recebe a fé, você recebe uma prova de fé, e aí você vai ser aprovado ou não. Aqueles que passaram pelas águas, como no caso esses 3.000, receberam a aprovação da fé.
E aí, no caso, eles tendo a chave na mão, que é o evangelho ou a palavra, abriram, né, as portas dos céus e entraram para dentro do reino dos céus. Na continuidade, tem assim, ó. O que é, então, o dom do Espírito Santo? Vamos lá. Romanos 8, 9 ao 11. Vamos abrir lá. Romanos 8. Sônia, você pode ler? Tem na tela, mas se você quiser pegar a Bíblia... Pode ler? Pode ler. Vamos lá. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Não, que lindo! E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito Santo que habita em vocês. Romanos 8, 9, 11. Perfeito. Uma leitura perfeita para nós, né? Lindo, lindo. Paulo Lindo. escrevendo aí para nós, né? Escrevendo aos romanos, escrevendo aos cristãos e escrevendo para nós, né? Toda ela. Então, o que a gente vê aí de informações? Vamos lá. 3 vezes essa leitura diz que o Espírito Santo habita em vocês. Então, o Espírito Santo habita em vocês. Essa é a frase. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Né? E aí a gente vê, o dom do Espírito Santo é a presença interior, a habitação do Espírito Santo na vida de cada cristão e a garantia de que pertencemos a Cristo. Pois está escrito, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, como é que você pertence a Cristo? Tendo o Espírito Santo. Como é que você tem o Espírito Santo? Passando pelo batismo. Então, se não for dessa forma, como a gente encontra várias instruções, vários ensinos religiosos que dizem outras coisas, diferente do que está escrito aqui. Então, se nós formos verificar biblicamente com relação ao Espírito Santo, com relação a como você recebe o Espírito Santo, ou o dom do Espírito Santo, ou o presente do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, está aí a resposta. Não é diferente dessa. Né? Não podemos nem aceitar algo diferente disso. Ah, mas olha, eu já recebi o Espírito Santo em minha vida. Como é que você recebeu o Espírito Santo? Ah, eu levantei a mão. Não, então você não recebeu, não. Porque, biblicamente, a Bíblia não fala isso para nós. Aí, é claro, a gente tem que, de uma forma bem tranquila, mostrar para a pessoa que talvez tenha acreditado que recebeu o Espírito Santo, né? Ou à noite que o Espírito Santo vai descer sobre vocês, a quarta do Espírito. Bom, tem dias aí até especiais, né? Para você receber o Espírito Santo na sua vida. Né? Algumas religiões realizam esses fatos, esses dias especiais. Agora, se não for por meio do batismo, não tem presença de Espírito Santo. Tá? Depois que o Espírito Santo faz parte da sua vida, quantas vezes você precisa chamar o Espírito Santo para fazer parte da sua vida? Será que existe um dia na semana, quarta-feira do Espírito Santo, que vai descer, vai fazer parte da sua vida agora, hoje? Não tem. Ele agora já faz parte do início ao fim, ele vai andar com você até o fim da sua vida. Você não precisa ficar chamando ele em um dia especial. Ou ele só vai aparecer na sua vida, ou estar presente na sua vida quando o pastor fizer a chamada lá. Não tem.
Biblicamente, nós não temos informação nenhuma a respeito disso. Isso vai além do que a Bíblia fala. Se a Bíblia está falando que ele já faz parte da sua vida, isso não significa que ele já anda ao seu lado. Ele está ao seu lado. Né? Então, vamos lá. Continuando. Por que é dado o dom do Espírito Santo para nós? Vamos lá. O Espírito Santo, então, como a gente já viu, né, em outras aulas atrás aí, o Espírito Santo é um selo. Como em Efésios 1 e 13 fala. Abram lá, Efésios 1 e 13. Adriana Pinho, pode ler para nós? Oi, irmão. Tá na tela? Não, tem que abrir. Então vou lá. Efésios quanto? 1 e 13. Só um instante. Ok. Treze, né? Isso, Pode ler o 14 também. é Em verdade. quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Amém. Olha só, Amém. nós temos algumas informações muito importantes aqui. E mais um fato que ele diz a respeito do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é um selo de qualidade, é um selo de propriedade. Não vou falar selo de qualidade porque vai depender muito de cada um de nós. Porque a qualidade do Espírito Santo ela é pura, ela é perfeita, é íntegra. A questão seria nós, né? Mas é o selo de marca, né? Vamos lá, de separação. Lembra que o judeu tinha também uma forma que Deus fez para separar o povo dele? Aquele que acreditava, aquele que cria, aquele que guardava, aquele que amava a Deus. Como é que então existia? Qual era o selo que a gente poderia dizer no judeu? Eu não entendi a pergunta. O judeu tinha uma forma, uma marca, alguma coisa, não tinha? Que dizia como se fosse assim um selo de propriedade. O que é que A o judeu fazia circuncisão? para dizer que era povo de Deus? A circuncisão? Sim, circuncisão. A circuncisão. E como é que nós somos circuncidados? Quer dizer, não fazemos mais a circuncisão. Mas qual é a forma de sermos selados? Como no caso o povo judeu que era a circuncisão. Sendo assim, nós passamos por qual ato? Recebendo o evangelho? Sim, O batismo? isso, o batismo. O batismo é a forma de selar. O batismo é a forma de separar você como propriedade de alguém. Lembra que alguém morreu por você? Ou por nós, vamos colocar assim, né? Alguém morreu por nós. Alguém pagou o preço. Sendo assim, o que é que no final da passagem que a Adriana leu, fala que alguém vai vir resgatar? Porque nós somos hoje propriedade de alguém. De quem que é? Jesus. De Cristo. Sim. Ele vai vir resgatar. Ele vai vir buscar. Né? Quem tiver o selo de propriedade. Quem não tem o selo de propriedade não vai ser reconhecido por ele. Tá? É claro que a gente estudar um pouco, vai ter que estudar um pouco mais para entender que não é simplesmente você ser batizado que você recebe a garantia da salvação. Não, aí é outra coisa. Aí é outro estudo que a gente tem que aprofundar um pouco mais aí. Porque não é simplesmente você ter o ato do batismo, né?
é muito mais que isso. A gente poderia até dizer assim, ó, só para vocês pensarem, né? Agora precisa viver uma vida de santidade, de justiça, né? Então, viver uma vida de santidade, de justiça, é viver uma vida baseada nas instruções de Cristo. E se eu não tiver conhecimento das instruções, como é que eu vou viver uma vida santa e agradável a Deus sem instrução? Não tem. Então, daqui para frente, que nós nascemos do Espírito Santo, nascemos do Espírito. Tá? Então, vivemos de acordo com o Espírito. Mas para isso acontecer, precisamos ter conhecimento, precisamos ter fé. Tudo inicia com fé, mas o fim de tudo é o amor. O fim de tudo é o amor. Mas para chegar ao amor, eu preciso iniciar com a fé. Aí a gente pode pegar lá a instrução de Pedro. Bom, bem que Paulo fala a respeito disso, né, nas cartas, que nós precisamos estar transbordando do pleno conhecimento da verdade em Cristo. E, por fim, falar sobre o pleno conhecimento é praticamente você ser transformado pelo Espírito. Você viver 100% pelo Espírito, para o Espírito e pelo Espírito. Então, significa que não é só o ato, é a primeira parte, é a primeira coisa que se faz. Aí depois tem várias outras. Bem, na tela aí, ó, para a gente complementar, diz assim: o Espírito Santo é a impressão de Deus em nossas vidas, provando que somos filhos dele, que é dessa forma que ele vai nos reconhecer, por causa da nossa, né, do nosso selo. É uma bênção de Deus ter o selo do Espírito Santo, pois o inimigo não vai tocar na propriedade de Deus, ok? O Espírito Santo é um penhor. Bem, então vamos entender um pouquinho a respeito de tocar. Aquele que é de Deus, aquele que é do Senhor, o inimigo, ou no caso, Satanás, tem poder sobre ele? Não. Não, né? Ele pertence a Satanás? Mas sem o Espírito, você pertence a quem? Aí sim, pertence a Satanás. Isso, aí, ó. Esse é o ponto. Enquanto nós não temos o Espírito Santo, o inimigo, ele toma conta da nossa vida. Ele é o dono da nossa vida. E se nós não temos o Espírito Santo, nós vamos um dia ficar com ele, morar com ele. Nós não queremos isso. Não desejamos isso para a nossa vida, né? Então, esse é o ponto. É uma bênção de Deus ter o selo do Espírito Santo, pois o inimigo não vai tocar na propriedade que é de Deus. Nós não somos mais propriedade dele, mas sim de Deus. Ok? E precisamos viver de acordo com como a propriedade de Deus vive. Ou, no caso, até mesmo como Efésios, né? A gente está lendo muito sobre Efésios, né, hoje. Efésios fala, capítulo 5, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É. Imitador de Deus como filhos amados. Quem é um filho amado que foi falado? Esse é meu filho amado, a quem me compraste? Não é Jesus? Como é que nós devemos viver? Como Jesus. Filhos amados. Como filhos amados. Né? Então, o Espírito Santo é um penhor. Efésios 1 e 14, como nós lemos. O penhor é uma garantia, um sinal pago para segurar algo até o resgate ou libertação final, que é praticamente isso. Deus nos dá o Espírito Santo como uma garantia de que também nos dará a vida eterna depois dessa vida. Então, nós vivemos por meio de promessas desde o início da criação do mundo. Não é? Vivemos por meio de promessa. Como é que nós geramos uma fé? É por meio das promessas. Se não tiver promessa, nós não temos fé. Então, primeiro Deus nos faz uma promessa. E aí nós acreditamos e geramos uma fé por meio da promessa, tá?
Então, sempre foi, sempre vai ser assim, até o fim. E a gente vai guardar essa promessa, vai viver por meio dessa promessa, esperando Jesus voltar. E, com certeza, vamos com ele para os céus. Mais aqui. O Espírito Santo é uma unção. 2 Coríntios 1, 21 e 22 fala isso. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Abram lá. Bem no comecinho, né, da carta aos Coríntios. Pedro, lê para nós aí. Pedro, Oi, 1 Coríntios o quê? 1, 21 e 22. Pronto. 1 Coríntios não, perdão, é 2 Coríntios. Ah, 2 Coríntios. Segundo. 21 e 22. Pronto. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou com a sua como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nosso coração como gratuita e de tudo o que está por vir. Ok. Qual é a sua versão? Não, aliás, perdão, a Kings. Ah, é um pouco diferente. Deixa eu ler na NVI, então. Pode ser. Pronto, NVI. Ora, é Deus quem faz de nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nosso coração, como garantia que está por vir. Ótimo, perfeito. Essa palavra ungir, ela vem lá do passado, ok? Vem do Velho Testamento. Então, o vocabulário de ser ungido vem do Velho Testamento. O Velho Testamento, somente 3 tipos de pessoas foram ungidas. 3 tipos de pessoas. Né? Reis, profetas e sacerdotes. Agora, me diga, o que é que nós somos? Dentro desses 3 que no passado foram ungidos, nós somos o quê hoje? Sacerdote. Sacerdote. Está Sacerdote. escrito em Pedro, né? Isso. Foi você que escreveu, não foi, Pedro? Não, né? Meu xará. Pois é. O ato de ungir essas pessoas as separou para uma obra especial de Deus. Por exemplo, o profeta Samuel foi à casa de Jessé, ungiu Davi com óleo para ser o próximo rei de Israel. Agora, como é que nós somos ungidos? Lá, Samuel ungiu com um óleo. E nós somos ungidos de qual forma? Já foi dito ainda agora, no ato do batismo. Isso aí, no ato do batismo. Está vendo que sempre tem uma referência do velho para o novo, mas diferente? Mas lá ele não treinou o ser humano para entender isso, que quando viesse Jesus seria parecido e a gente iria entender? Pois é, nós conseguimos compreender muito melhor do que eles, porque eles já passaram por aquilo, a gente já tem tudo escrito e muito mais fácil de entender. Então, no Novo Testamento, os mesmos tipos de pessoas são ungidas, mas ao invés de óleo, é o Espírito Santo. Na Nova Aliança, quem foi ungido com o Espírito Santo para ser rei? Na Nova Aliança? Jesus. Nós já comentamos a respeito disso, né? Quem foi ungido com o Espírito Santo para profetizar? Os apóstolos. Quem foi ungido com o Espírito Santo para ser sacerdote? Todos os cristãos. Todos nós. Então, 1 Pedro 2,
5 e 9, diz assim, ó, vou ler, tá aí na tela, tá? Rapidinho. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação da casa espiritual para serem o quê? Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, não físicos. Tá vendo? É diferente do Velho Testamento. O Velho Testamento era físico. Agora não. São sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quais sacrifícios são aceitáveis a Deus? Somente os sacrifícios espirituais, não sacrifícios físicos para serem vistos, que no caso, no passado era, mas agora não, né? Então, vocês, porém, olha o versículo 9 que praticamente Pedrão aí lembrou. Vocês, porém, são o quê? Geração eleita. Olha, gente, esse versículo, essa frase é perfeita, perfeita. Né? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, se nós não estamos fazendo o que está anunciado aqui, alguma coisa está falhando na nossa vida. Porque somos sacerdotes, todos nós. Não tem diferença entre homem e mulher. Todos nós deveríamos estar anunciando as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por quê? Porque somos geração eleita, sacerdócio real. Quem é que pode ser isso? Nação santa, povo exclusivo de Deus. Somos tanta coisa. Tanta coisa. Deus nos coloca num ponto tão especial e às vezes nós não conseguimos colocar Deus em um momento especial na nossa vida. Há algumas falhas que precisam ser corrigidas. Né? Então vamos lá, na continuidade. A primeira obra do versículo 5 que nós lemos é o seguinte: um louvor simples, de coração em qualquer lugar. Então, ele estava falando sobre isso, né? Esses sacrifícios e tal. Então, em Hebreus 13, versículo 15, diz assim, ó, ofereçamos, pois, a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, nós estamos vendo alguns pontos sobre o que foi dito ali para nós, sobre os sacrifícios. Então, o louvor simples de coração em qualquer lugar. Então, você pode louvar a Deus. Vem cá, é por isso que, quando vai falar sobre louvor, é o que a gente vai tratar isso lá no Diretrizes da Adoração a Deus, que é o próximo curso. E, ó, eu e o Regis, a gente já até decidiu. Nós vamos usar a própria segunda-feira para fazer, não vai ser nem na quarta-feira. Nós vamos terminar esse curso e nós vamos dar continuidade depois. Vamos dar um tempinho até entrar uma quantidade boa que a gente quer no grupo e a gente já embarca para começar Diretrizes da Adoração com vocês também. Ok? Uhul! É isso aí. E aí, 10. então... Oi, Pedro, não entendi. 10. Ah, sim, ótimo. Que bom, que bom. E aí, então, nós vamos falar a respeito também sobre louvor, e bem detalhado, bem detalhado. Só colocando assim, ó, um ponto interessante aí para nós. O louvor, aqui, ele está dizendo que é para ser louvado com a congregação ou sem a congregação? Tem alguma instrução aqui ou não? Não. Então, você pode louvar a Deus em qualquer horário? Sim. Pode ser até às 3 horas da manhã, desde que o seu vizinho não ouça, porque senão você vai causar um conflito aí. Não vai ser muito bom, não. Né? Mas você pode. Né? Então, não tem uma regra específica com relação ao louvor, a você louvar, cantar ao Senhor, adorar o Senhor com louvor, que tenha um horário ou dia específico. Não.
Quando você está com a congregação, também tem. Tanto é que tem a instrução a respeito disso. Mas, enfim, sacrifícios de louvor é um deles. Tá? Então, oferecer sacrifícios espirituais tem a ver com isso. Este é o nosso louvor a Deus por meio de cânticos, por meio de que mais? Orações, por meio da ceia do Senhor, boas obras e etc. Tudo aquilo que faz parte do quê? Do Espírito Santo. Tudo aquilo que faz parte do Espírito Santo. Mas como é que eu sei a respeito do que é parte do Espírito Santo? Precisa estudar as palavras, precisa conhecer a Escritura. Quando a gente começa a estudar sobre a Escritura, ou em outras palavras, a Escritura ou as palavras não são o Espírito Santo. Não foi ele quem escreveu? Foi. Tudo por meio do Espírito Santo. No Velho Testamento, tudo por meio do Espírito Santo foi escrito. E no Novo Testamento, tudo por meio do Espírito Santo. Jesus alguma vez escreveu alguma coisa? Não. Por meio do Espírito Santo. Então, está vendo o papel do Espírito Santo? Sem o Espírito Santo, nós não teríamos nem as palavras escritas. Então, como é que... Regis, pode falar aí. Jesus escreveu. Ah, tá. Pode falar. A única vez que Jesus escreveu foi na areia, né? Quando Isso, levaram aquela mulher para ser apedrejada, mas apagou. verdade. A gente não É, sabe o que Jesus escreveu lá. não, é verdade. Alguns talvez tenham a curiosidade de querer saber o que é que Jesus escreveu lá, né? Porque só ela sabia, né? Só ela. Mas é isso. Quando nós estudamos as palavras de Deus, é praticamente as palavras que o Espírito Santo escreveu por meio, né, ou melhor, Deus por meio do Espírito Santo. Então, quer aprender sobre como fazer sacrifícios espirituais? Estude a palavra, você vai conhecer mais sobre o Espírito Santo e como é que o Espírito Santo age aqui no mundo, na nossa vida. Então a gente vai descobrir muita, mas muita coisa boa, né? Então, olha só, a segunda obra do versículo 9 que nós lemos lá de 2 Pedro, ou de 2 Pedro, cadê? 1 Pedro, é o versículo 9, né? Então, anunciar as grandezas de Deus para os outros. Como é que as pessoas vão saber dessas grandezas? Somente anunciando, né? Então, lembrando até mesmo o ensinamento de Mateus, né? Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulos. Esse ide não foi só para os apóstolos, esse ide foi para todos nós, porque você encontra esse ide em vários outros pontos ensinados pelos apóstolos. Vários outros. E praticamente esse de Pedro que a gente leu é praticamente a mesma coisa. Vai e pregue as boas notícias. Vai e fale das grandezas de Deus, né, das grandezas de Jesus Cristo para as pessoas. Então, temos as boas novas de Jesus para ensinar para as pessoas. Nós temos. Precisamos sair para falar. O que sentimos quando recebemos o Espírito Santo? O que sentimos? Será que tem a ver com sentimento? Alguma coisa assim? Né? Vamos lá, Atos 8, 38 e 39. Por que eu estou dizendo isso? Por que nós estamos falando? Existem muitas pessoas que falam que existe um sentimento, algo, tá? Quando se recebe o Espírito Santo. Vamos lá, tem alguma coisa que ele pode dizer? Atos 8, 38 e 39. Está na telinha aí, ó. Quem puder ler para nós, deixa eu ver aqui. Mari, você pode ler? Sim, Atos 8, 38 e 39. Atos 8, 38 e 39. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e outro eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repetidamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho.
Ok. Até aqui? Isso, até aí. Bom, aqui a gente já pega algumas informações aí. O que é que a pessoa que foi batizada, que no caso é o eunuco, o que ele sentiu quando ele foi batizado? Qual é a frase que a gente encontra aí? Alegria. Alegria. Não tem outra coisa, não. É alegria. Bom, tem que ser, né? Tem que ser alegria. Agora, lê pra gente aí, Mari, o de baixo. Atos 16, 33 e 34. Está na tela. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhe uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém. Então, nós temos, mais uma vez, mais uma passagem dizendo o que é que então acontece com as pessoas que são batizadas. É uma alegria. Eles sentem uma alegria. Não pode ser tristeza. Não pode ser outra coisa, a não ser a alegria, que deve fazer parte da sua vida. Por quê? O que é que nós recebemos? São 2 presentes. Quais são esses 2 presentes que a gente recebe no ato do batismo? 2. Perdão. O Espírito Santo e o dom, os 2 presentes. Isso. Perdão e dom. 2 presentes que somente Deus pode dar. Não tem outra pessoa para dar. Então, olha só, na continuidade tem assim, ó, na tela. A presença interior do Espírito Santo não vem com sinais milagrosos. Não vem, ok? Mas vem com júbilo e grande alegria. A gente não vê outra forma. Algum ato milagroso que acontece? Não. Olha só, as pessoas foram batizadas. Vemos 2 fatos aí. Né? E o que aconteceu com eles? Um ato milagroso ali? Não. Alguém levitou? Também não. Né? Então, o ato que a gente vê no ato, a gente vê o júbilo, ou no caso, grande alegria. Né? Tudo isso ocorre quando ouvimos e cremos na palavra da verdade, o Evangelho, que nos salvou. A grande alegria é decorrente da presença de Deus em nossa vida e da salvação recebida pela graça através do Evangelho. Imagina como que você pode ficar quando você recebe o perdão dos seus pecados e a presença do Espírito Santo, que é o presente, é um presente que Deus está te dando. A misericórdia dele é tão grande, o amor dele é tão grande que a gente não tem nem como a gente mensurar, medir, não tem, não existe. Né? Então, nós recebemos, mesmo na situação que estamos, recebemos presente de Deus, para a gente nos tornar aquilo que ele planejou. Ele está resgatando o ser humano para ser aquilo que foi planejado. Como o Espírito Santo ajuda, então, o cristão? Bem, tem algumas palavras aí para nós. Vamos lá. Atos 9 e 31, né? Ele vai falar sobre uma palavra aí para nós. Mas deixa eu ler aí, ó, na telinha, diz assim, ó, conforta, é uma das que ele faz. Na hora da provação, sabemos que Deus não nos abandona. Com o Espírito Santo em nosso coração, sentimos conforto e força. Então, Atos 9, 31, Rose, tá aí, Rose? Não. A Rose talvez não esteja. Ok. Deixa eu pedir aqui. Regis, faz a leitura para nós aí, Regis. Atos 9, 31. Atos 9, 31. Eu saí rapidinho porque o Nenê veio chorar para ir com ele para o quarto, tive que enganar ele um pouquinho. Aí já voltei. Atos 9, 31.
A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Aí. É. Então, uma outra palavra que a gente encontra, né, é encorajamento. Né? Nós somos confortados e encorajados, nós recebemos força por meio do Espírito Santo. Mas só recebemos isso quando nós nos enchemos. Mas como é que você se enche do Espírito Santo? Não é por meio da palavra, sendo que o Espírito Santo é a palavra. Então, para você se encher do Espírito Santo, não é simplesmente você ir lá tomar né? Quem dera se fosse somente tomar um copo de Espírito Santo, cheio, um copo cheio. Falar, agora está completo, transbordante. Né? Não é dessa forma. Nós precisamos, então, para estar cheios, precisamos estar buscando essas palavras que são dele, nos enchendo do conhecimento dele. E aí sim, nos sentiremos confortados, nos sentiremos encorajados e fortalecidos. Né? E aí, no caso, nós temos aí, ó, fortalece, porque Filipenses 4:13 diz o quê? Lê aí, Sônia, lê para nós, está na telinha. Com o Espírito Santo fortalecido, o nosso homem interior temos a força para vencer. Tudo posso naquele que me fortalece. Ótimo. Então, com a força do Espírito Santo, a gente não pode vencer todas as batalhas que a gente pode enfrentar, né, da vida? Sim, é por meio dele. É por isso que ele existe para participar da nossa vida e nos ajudar. É ele quem vai nos ajudar. É somente com a ajuda dele que a gente consegue superar, né, as situações. E não são poucas, não. Não são poucas. Né? Cada um de nós pode contar um pouco dos fatos históricos da vida de cada um aí. A gente estava ouvindo um pouquinho do José, da história do José aí. Né? Então, imagina os fatos históricos dele, da vida dele, do que ele já passou, e que ainda está firme, fortalecido pelo Espírito Santo. É o único que nos mantém. Né? E aí nós temos Efésios 3:14-21, ele vai falar um pouquinho mais sobre essa continuidade da ideia. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortalece no interior do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Então, como é que nós temos poder? Como é que nós recebemos poder? E podemos usar esse poder para a nossa vida. Não é por meio do Espírito Santo que recebemos poder? E só temos poder por meio da palavra. Todos nós podemos ter o mesmo poder nas mãos. O mesmo. Agora, cada um vai ter uma quantidade de poder diferente do outro. Isso é um fato. Aquele que busca mais, tem mais poder. Aquele que busca menos, tem menos poder. É como se a gente fosse dizer também, a gente estava comentando esses dias, quem é o mais abençoado? Será que tem o cristão mais abençoado? Existe o cristão mais abençoado? Alguém poderia dizer aí? Regis, está balançando a cabeça, pode falar aí. Eu acho que sim, né? Entendemos que sim, porque aquele que mais busca, com certeza ele vai ser mais abençoado, né? Sim, sim. E, e não podemos também misturar essa palavra de bênção relacionando ao poder aquisitivo, a questão financeira, material, não isso, né? Não é essa questão. Mas eu acho que quanto mais a pessoa está buscando, eu acho que mais o Espírito Santo está vivendo nela. Então, com certeza, os frutos do Espírito vão ser mais evidentes naquela pessoa. Sim. Aquela pessoa que menos busca, menos o Espírito vai estar evidente.
Sim. porque ela não tem ocupado, vamos colocar, o ser dela, né? A habitação dela, ela não é totalmente preenchida pelo Espírito, né? Mas por outras coisas. Sim. Então, com certeza, eu acho, com certeza, aquele que mais busca, ele vai ser mais abençoado. Amém. Vai ser uma melhor pessoa, um melhor cristão, né? Uhum. É, Mas a gente pode entender assim, né? Aquele que mais estuda, né, numa prova, num concurso, aquele que mais estuda, mais chance de passar naquela prova. sim. Aquele que não estuda, ele não vai conseguir. Ele vai ser muito mais limitado do que o outro. Então, eu acho que na vida espiritual é dessa forma. Aquele que mais busca, que mais estuda, que mais põe em prática aquilo que estudou, ele vai ter um- uma vida, né, cristã, os frutos muito mais evidentes do que o outro. Sim, sim. A gente até poderia pegar o livro de Efésios mesmo para poder mostrar. Porque o livro de Efésios não fala, né, a respeito de que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com o quê? Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Fora de Cristo? Não. Em Cristo. Fora dele não tem. Então, nós podemos receber todas as bênçãos espirituais. Todas. Mas como é que nós vamos receber? Mediante, igual a Regis falou, mediante a palavra, mediante a busca. Agora, a gente pode confirmar uma outra passagem. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, ele fala assim: pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. O evangelho, então, é o poder de Deus, né? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, então, de todos, né? Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. Como é que você é justificado? Em outras palavras, abençoado, que também a gente poderia usar a mesma coisa. Conforme a prova da sua fé sendo aprovada. Agora a gente pode pegar Tiago. Olha, nós estamos misturando todos os livros aí. Tá? Né? Igual o Regis fez aí alguns levantamentos a respeito, mas é isso. É como se fosse uma escola. Quem é que vai ser mais aprovado? Aquele que estudar mais. Aquele que estudar mais, ele vai passar pelas provas. E no caso, para nós, é a prova de fé. Então, quanto mais você estuda, não que quanto mais você estuda, você é abençoado. Não. Você precisa estudar. Mas aí vai vir esse estudo com relação à fé, vem a obediência. Quanto mais conhecimento e obediência, aí vem as provações e você é aprovado. E consequentemente, você é justificado. Justificado significa receber a bênção da fé. Receber a bênção da fé. É isso aí. Então, o que é mais. Existe, então, o cristão que é mais abençoado? Sim, sim. Aquele que vive mais na fé. Oi, Pedro. Caco, nessa colocação, então, seria desenvolver os dons do fruto do Espírito, Também, também, né? também. Que é alegria, amor, Sim. paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Então, seria esse desenvolvimento no estudar, na humildade. Então, ia desenvolver, então, esses dons? Também, todos eles. Você tem que, com o Ok. passar do tempo, você vai desenvolvendo tudo isso, porque isso aí é o Uhum. crescimento espiritual que você vai adquirindo, certo? Ok. É o Obrigado. crescimento espiritual. Então, não tem de outra forma a não ser você colocar em prática todo o conhecimento em sua vida, né? E quando ele fala, aí a gente até poderia complementar, né? A gente falar sobre a questão das bênçãos, né? Não foi Jesus que falou que o galardão é diferente para cada um? Ele não falou isso? Pois é, né? Ele falou.
Mas por que ele falou? Porque existem os que são mais dedicados e os que não são. Existe nesse sentido, eu entendo dessa forma. Porque, olha só, você precisa, ele fala que você precisa, até em outras passagens, ele não fala que você precisa transbordar do pleno conhecimento? Transbordar. Mas o que é o pleno conhecimento? É como se fosse a junção de várias qualidades ou qualificações que a gente poderia dizer, né? Vamos lá, segundo Pedro, eu acho que é isso. Só para a gente complementar, porque isso tem a ver com o Espírito Santo, tá? Eu acho que é segundo Pedro. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 5. 5 até o 11. Olha só o que ele fala. Né? Porque se eu pegar Efésios, deixa eu só pegar Efésios aqui. Fica lá em Pedro, tá? Segundo Pedro, capítulo 1. Se eu ler Efésios aqui, ó. Efésios, capítulo 4, versículo 12, ele fala assim. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso tudo ele está falando, Jesus falando que é para a igreja. A igreja. Ele concedeu esses para a igreja. Com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Olha só. É para isso que nós servimos. Até que todos cheguemos à unidade da fé, é a base, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Todos nós que servimos com ensino é para ajudar a igreja a chegar aonde? Ao pleno conhecimento da verdade em Cristo. E quando ele fala sobre o pleno conhecimento, o que é esse pleno conhecimento? Então, agora ele vai, praticamente, Pedro vai explicar para nós. Então, segundo Pedro 1, versículo 5, ele fala assim, ó. Versículo 3, vamos lá, do 3 para frente. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Lembra que em Efésios fala que toda sorte de bênçãos, né? Então, aqui ele complementa também. Têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, aí ó, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então, novamente, a natureza divina deve fazer parte da nossa vida. Por que natureza divina? Porque nascemos dele. Quem é filho de peixe, peixinho é. Então, filho de Espírito Santo vai viver conforme o Espírito Santo. Não é fácil, mas a gente tem que lutar para isso. Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Quando a gente aprende a viver a natureza daquilo que a gente foi nascido, que a gente nasceu. Então, é assim. Versículo 5. Por isso mesmo, vós, falando para nós, reunindo toda a vossa diligência, tá? Desejo, força, tudo, diligência com relação a isso, né? Associai a vossa fé, novamente, a fé é a primeira coisa que você precisa. A fé é a primeira, é a base. Base de tudo é a fé, tá? Então, associando com a fé, a virtude. Agora, já não é mais uma fé, ou só crer. Agora é uma fé virtuosa. Não é só uma fé. Agora você, além de ter fé, você tem uma fé virtuosa. Aí ele passa para outra coisa. A outra é o quê? Junto com essa fé virtuosa, agora vem com a virtude. Tá? E com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade.
Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Fraternidade tem a ver com carinho, tá? Se nós não aprendemos a ser carinhosos, a gente não consegue ser amoroso, não. Então, a nossa fé, ela é completa. Mas como é que você tem uma fé completa? Quando você alinha tudo isso aqui, são as qualidades da fé. Como que a gente poderia dizer, talvez, as qualificações ou qualidade, seria isso. Tudo isso aqui. E olha que tem uma sequência, e faz sentido a sequência. Ok? Faz sentido. E aí ele ainda finaliza para nós. Porque essas coisas, olha só, essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, então, peraí, você pode ser carinhoso, mas às vezes um pouquinho só um pouquinho, mas você precisa ser. Só que com o passar do tempo, com a vivência no Espírito Santo, esse carinho aumenta. Você vai ser muito mais carinhoso, muito mais amoroso, muito mais o quê? Que ele fala? Virtuoso, né? Com muito mais conhecimento, muito mais domínio próprio, muito mais tudo, né? Então, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazendo com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo o resultado disso? Nem inativo, nem infrutuoso. Mas aquele que não tem essas qualidades que nascem com a fé, nós não conseguimos desenvolver o Espírito Santo em nossa vida. Porque aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Ele não está falando para o cristão aqui? Ele não está falando para o não cristão. Ele está falando para o cristão que não aprendeu a desenvolver o Espírito Santo em sua vida. Essa é a natureza do Espírito Santo. É a natureza, né? Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pedrão, tem muito ainda para a gente trabalhar. Né? Pois é, né? Muita coisa para a gente fazer, muita coisa. Só que tudo isso já foi concedido para a gente. A gente precisa morrer a nossa natureza humana e deixar a natureza divina fazer parte da nossa vida 100%. Não é fácil, mas Paulo já falou isso, né? Não é fácil. Mas ele não falou que ia ser impossível. Ia ser com dificuldade mesmo. E é dessa forma. Mas precisa fazer parte essas qualidades dentro da nossa vida. Porque com o passar do tempo, você sendo diligente, constante, isso é constância na nossa vida, vai aumentar. Vai aumentar. Então, se você era um pouquinho só carinhoso, agora você vai ser muito mais carinhoso. Se você abraçava só um pouquinho, você vai abraçar mais ainda. Né? Entendeu? É dessa forma. Isso é a natureza do Espírito Santo. Precisa fazer parte. Bem, vamos lá, dando continuidade aqui. Outra palavra de qualidade, ou que ele faz em nossa vida, transforma. Quanto mais olhamos para Cristo e seguimos os seus passos, mais o Espírito Santo nos transforma à imagem dele. Isso é um fato. Né? Mais próximo das pessoas boas, melhor seremos. Não é? Nós começamos a fazer a mesma coisa que as pessoas boas. Então, conforme mais próximo do Espírito Santo, mais coisas boas a gente vai fazer. Vai ser transformado. Então, 2 Coríntios 3:18 diz assim: e todos nós que com a face descoberta, cadê?
descoberta. Contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem e estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Né? Então, é claro que ali ele estava lembrando um pouco até mesmo de Moisés, naquele momento lá de Moisés. Mas nós somos muito mais, né? Nós contemplamos a glória do Senhor, muito mais. Então, o final desse versículo mostra que estamos falando de um trabalho do Espírito Santo. Esse versículo mostra o maior trabalho do Espírito Santo. Muitos acham que os milagres é a grande obra do Espírito Santo. Não é. Não é. Mas, na realidade, a maior obra do Espírito Santo é transformar a imagem, tá? É nos transformar a imagem de Jesus. Não são Senhor, os milagres. Seria restaurar aquilo que tinha sido manchado. Isso, perfeito. Restaurar aquilo que tinha sido manchado. Agora nós podemos nos transformar naquilo que Deus, pode falar Cristo, porque Cristo estava no começo de tudo, e foi por meio dele que nós fomos criados, né? Então, agora sim, nós podemos ser restaurados naquilo que Deus planejou, dessa forma. Né? Então, o que mais ele faz ali, para a gente? Purifica. É pelo Espírito Santo que vencemos os maus desejos do corpo. É por meio do Espírito Santo. Então, 1 Coríntios 10 e 13, mas aí embaixo, Romanos 8, 12 e 13, né? E tem aí escrito para nós, diz assim, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito à carne. Não, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, então certamente viverão. Né? Então é por meio do Espírito Santo que nós vivemos. Mas sem o Espírito Santo, morremos. Então, outra palavra, guia. O Espírito Santo é guia. Romanos 8, 14 ao 17, que ele vai complementando. Uma maneira pelo qual o Espírito Santo guia o cristão é pela palavra. Né? Então, ele é a sua espada, né? Efésios 6, 17. Quando obedecemos a palavra, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Assiste na oração também. Romanos 8, 26, 27 fala: muitas vezes oramos sem saber o que dizer ou pedir. Nós não sabemos orar. E mesmo que às vezes a gente acha, nossa, aquele irmão ora tão bem. Não, ele também não sabe. Ele também não sabe. Né? Não existe alguém tão perfeito assim. Somente por meio do Espírito Santo as nossas orações chegam da forma correta para Deus. Não é por outra forma. Então ficamos angustiados sem ter condições de verbalizar o que sentimos. Quando nós oramos, a gente consegue verbalizar o que a gente sente? Gente, fica um nó na garganta. A gente não consegue falar o que a gente gostaria de falar. Nem expressar a gente consegue. Às vezes, muitas vezes, a gente vai chorar. Chorar. Né? Mas somente por meio do Espírito Santo é que ele vai entender. Porque ele reconhece os nossos corações. Ele sabe o que está dentro de nós, o nosso pensamento, o nosso desejo, e ele expressa claramente os nossos desejos a Deus. Produz fruto. Gálatas 5, 22 ou 25, que praticamente Pedro lembrou aí, tá? É o complemento. O Espírito Santo transforma a vida do cristão, produzindo o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Então, basta a gente viver por meio do Espírito Santo. Não vai ter alguém que diga algo contra a nossa vida. Então, observação. Não se sabe todas as maneiras que o Espírito Santo age na vida de um cristão. Não se sabe. Mas pela fé, aceitamos que ele habita em nós e que ele está lutando ao nosso lado contra o diabo, nosso inimigo, que anda em derredor procurando o quê?
alguém para derrotar, tá? Para devorar. O que significa não entristeçais o espírito? Um outro ponto, né, interessante sobre as Escrituras. Diz assim, ó, há uma lista de pecados nessa leitura. Mentira, né? Efésios 4, 25 ao 32. Nós vamos ler. Então, existe mentira, ira, descontrolada, furto, palavra torpe, etc. Quando um cristão pratica pecados, assim ele entristece o espírito. Uma vida de pecado impede o espírito de trabalhar na sua vida. Então, é dessa forma. Então, Efésios 4, 25 ao 32. Deixa eu pedir aqui. Antônio, você está aí, Antônio? Sim, professor. Pode ler para nós, Efésios 4, 25 ao 32? Repita, por favor. Efésios 4, Efésios 4, 25 até o 32. diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Então, o que a gente vê? É uma lista. É uma lista deixando bem claro quais são os atos errados que nós podemos cometer, ou que nós cometíamos, ou que talvez ainda cometamos. Então, se nós continuarmos cometendo esses pecados, o que é que nós estaremos fazendo com relação ao Espírito Santo? Entristecendo o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é Deus ao nosso lado? É Deus. Às vezes a gente esquece, né? Dá um valor diferente ao Espírito Santo. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? E às vezes passa batido na nossa vida. Sabendo que o Espírito Santo habita nele, como o cristão deve, então, viver? 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Abram lá. Estamos chegando quase no final aí. 1 Coríntios 6, 18 ao 20. José, pode ler para a gente? Primeiro Coríntios 6, 6, 18 18 até ao 20. 20. Vamos ver. Fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, que foste
comprado por preço, agora, pois glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Então, aqui a gente tem instruções com relação a o que era feito ou o que fazemos de errado ou fazíamos de errado, para não ser feito mais, e a lembrança do que é que Deus fez por nós. Ou, no caso, Jesus, nós fomos comprados. Se fomos comprados, nós devemos agora viver ou ter uma natureza diferente do que nós tínhamos. A natureza agora é espiritual, é do Espírito, ou do Espírito Santo, ou a natureza de Deus em nossa vida. Por quê? Porque fomos comprados por um preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nós temos um compromisso com Deus, de glorificar Ele em nossa vida, todos os dias, né? E aí, complementando, capítulo 3, versículo 16 e 17, Cris, você pode ler? Cris, você está aí? Eu acho que Cris não, hein, cara? É a Cris, a Cristiane, lá de Bahia, da Bahia. Ah, tá. Ela está aqui. Mas eu acho que talvez não esteja ouvindo. Eu Bom, posso ler. Pode, Antônio, lê aí para nós. Qual é a passagem? 1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16, 17 diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. É isso aí. Então, olha só o compromisso que nós temos. Olha só a consequência de não fazermos aquilo que ele declarou para nós. Então, dá para a gente viver de qualquer forma? Não dá. Mas será que a forma que Deus deixou para nós, por meio do Espírito Santo, não é a melhor forma da gente viver? E por que talvez a gente luta para não viver dessa forma? A gente continua lutando contra o próprio espírito, não é contra a carne. A gente luta contra o próprio espírito para fazer aquilo que a gente tem vontade. E aí, a consequência é entristecer o espírito. E ele vai dando outras explicações com relação a isso. E por fim ele fala, se nós continuarmos a fazer isso tudo que estamos fazendo, que não agrada a Deus, que não glorifica a Deus em nossa vida, que não cuida, né, daquilo que nós somos, que somos templo do Espírito Santo, o que vai acontecer conosco? Seremos destruídos. Só tem um fim. Destruídos, né? E aí, na telinha, o nosso corpo pertence, então, a Deus. Ele decide como o nosso corpo deve ser usado. Devemos ficar longe do pecado. Quando o pecado se aproxima, devemos correr na outra direção. Fugir da impureza. É para fugir. Não enfrenta, não. Não queira enfrentar. Não queira enfrentar. Foge. Porque aí sim, né, você vai estar fazendo o que é certo. Enfrentar não dá certo. É fugir. Então foge. Foge, 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 foge. Existem várias situações que a gente passa e a gente precisa fugir, né? Porque aí sim, glorificai a Deus no vosso corpo. No final das contas, nós não estamos sendo transformados naquilo que é aquela imagem e semelhança lá do começo. Nós não perdemos a imagem e semelhança de Deus lá no começo? Porque depois foi imagem e semelhança de quem? Não foi do próprio homem?
Mas agora que Deus está o quê? Restaurando por meio do Espírito Santo para sermos imagem e semelhança dele, novamente, por meio do Espírito Santo. Então, qual a maior obra do Espírito Santo na vida do ser humano? São os milagres? Não. Quer dizer, eu até poderia usar a palavra milagre, que poderia dizer assim, a Sônia é um milagre, José é um milagre do Espírito Santo, Reginaldo é um milagre do Espírito Santo, né? Todos nós somos um milagre do Espírito Santo. Só ele pode fazer o que ele já nos prometeu. A única coisa que a gente precisa fazer é deixar ele viver em nossa vida. Não foi Paulo que falou, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim? Não é? É lindo de se ler, é lindo de se falar, mas viver isso não é fácil. Não é fácil porque ainda estamos nesse corpo cheio de pecados, de erros. Mas a luta vai ser constante. Existe uma constância, deve existir uma constância, uma diligência em nossa vida. Seja diligente, constante até o fim. Não desista. Não desista. Né? Para que então nós sejamos encontrados por Deus, ou melhor, por Jesus Cristo, no dia da consumação. E aí, quando nós formos reconhecidos, levados por Ele, Ele vai devolver esse reino ao Pai. E nós vamos morar com o Pai, lá nos céus. Amém? Amém. Amém. Ok, tem um Amém. finalzinho aqui, ó. Deixa eu só ler aqui para a gente completar. Se você é um cristão, o Espírito Santo habita em você. Fique alegre por saber que você é privilegiado por Deus. O não cristão não tem o Espírito Santo. Talvez um religioso tenha uma aparência de espiritualidade, mas se não obedeceu ao evangelho, é somente uma aparência exterior. Então, nós temos o exemplo aí de Atos 18, 24 ao 26, né, que vai falar isso para nós a respeito. E aí, abaixo, Apolo era um homem eloquente e fervoroso, o melhor pregador da época, mas ele era perdido sem o Espírito Santo, pois somente conhecia o batismo de João, o João Batista, ao invés do Evangelho de Jesus, que a gente tem essa história aí em Atos. Esse casal, Priscila e Áquila, o levaram para casa e explicaram o que faltava na vida dele, e depois de uma conversão, esse homem talentoso, agora com o Espírito Santo na vida, fez grandes obras para Deus. Aí sim. Antes, era simplesmente um religioso. Agora, com o Espírito Santo, não. Agora ele é completo. Completo, totalmente completo, para salvação da sua alma, para a salvação, para o trabalho, né, das boas obras de Deus aqui na terra. Então, algo está faltando na sua vida? Você já obedeceu ao Evangelho de Cristo no batismo? Se não, faça algo logo, e assim você terá o quê? O Espírito Santo atuando em sua vida. Amém? Amém. Amém. Ok. Amém. Sobrou 5 Amém. minutos. Que beleza. Pode Amém. falar aí, Regis. Agora eu dou 5 minutos para você. Eu acho que não tem nada o que complementar, não. Acho que foi bem detalhado, bem abordado nessa questão, né? Sobre a importância Tô com um como negócio você aqui. falou, aquela questão das virtudes, né? Lá de Pedro, né? E acrescentando para chegar ao pleno conhecimento. Então, como você falou, né? A fé é o início, né?
Assim também como o Espírito Santo, né, quando nós recebemos no batismo, também é o início, é o pontapé inicial, né, vamos colocar ali. Mas a partir disso, como diz lá em Atos mesmo, né, lá no capítulo 2, 40, a partir do 42 ali, é a perseverança. O batismo, ele não vai garantir a sua salvação, vamos colocar assim, mas ele é necessário para a sua salvação. Sim. O que garante a salvação é a sua continuidade, é a sua persistência, é a sua perseverança em Deus, em Cristo, nos ensinos de Cristo, né, na doutrina ali dos apóstolos, para que você então chegue à reta final. É uma jornada, né? Como Paulo muitas vezes vai falar, né? Uma corrida. Sim. E Paulo tem um alvo. Paulo tem um alvo que é a linha de chegada, né? Espiritualmente falando. Todos nós temos essa linha de chegada espiritualmente. E nós temos esse alvo. O pecado é você errar o alvo. Então, quando você comete um pecado, você se afasta desse alvo, dessa linha de chegada. Então, a nossa mente precisa estar sempre atenta a isso, a essa linha de chegada, e correr, e correr, e deixar que o Espírito Santo nos conduza. E é interessante que saber que Deus criou o mundo, Deus criou o ser humano. O ser humano, em sua desobediência, erra, peca contra Deus. Deus traça um plano de salvação por intermédio de Cristo. Mas agora não estamos sozinhos. Nós temos a ajuda, o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. E é ele que vai nos guiar, é ele que vai nos direcionar. Como o Caco falou, né? Quando nós temos o Espírito Santo, no dia seguinte, né, que você é batizado, você pode cometer erros? Há essa possibilidade, sem dúvida. Mas o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Você vai ter na sua mente, não, eu não posso, né? O cara falou, né, você precisa fugir. Não queira enfrentar, antes eu era um alcoólatra. Mas eu vou testar, eu vou lá no bar com meus amigos e vou lá, eu vou ser firme e não vou pecar. Não faz isso. Não. É melhor você nem ir pro bar. É. Né? É só, né, complementando essa ideia que o Caco falou, então, o Espírito Santo vai te ajudar. Então, persevere. Persevere nessa doutrina de Jesus e com certeza você será um vencedor, assim como Paulo foi, né? Como tantos outros discípulos foram, nós podemos ser vencedores também. Basta deixar que a palavra, o Espírito Santo guie você em sua jornada até o final. Amém. É muito bom, muita Nessa edificante. nessa sua colocação aí, que você fez, seria assim: o batismo seria a linha de partida e a perseverança de ser fiel até o fim, a linha de chegada. E o caminho Sim, da trajetória de ensinar o fôlego de vida seria o Espírito Santo que nos conduzia? creio que É sim, isso? sim. Sim. Essa seria essa sequência, né? Vamos dizer assim. Uhum. Eu já ouvi pessoa falar que recebeu o Espírito Santo sem ter o batismo. Eu fiquei, como? Não é possível isso. Não tem como, né? Aconteceu isso na Bíblia? Aconteceu. Aconteceu. A gente vai ver nas outras aulas que aconteceu. Uhum. Mas específico, algo específico, né? Não era comum. Então, a gente precisa muito se atentar. Como né, a gente viu aí, há muitas formas que o Espírito Santo trabalha. Mas se a pessoa acha que aconteceu algo com ela, mas a Bíblia ela mostra o contrário, então a pessoa está no caminho errado. A pessoa precisa rever, né, a sua situação. Então nós temos muitas bases, muitos ensinos aqui, né? E a gente vai ter mais 2 aulas ainda. E a gente precisa entender se nós estamos dentro, né, desses ensinos. Se tiver faltando algo, então a gente precisa se corrigir.
Uhum. Obrigado, professores. Nada. Amém, Pedro. A palavra que a gente ouviu, pelo menos assim, bem claro para nós, né, que até juntando um pouquinho do que o Pedro falou, é a palavra ser diligente, né? Ser diligente tem a ver com se esforçar, né? Ser dedicado. E às vezes Paulo coloca de uma forma que esse ser diligente é 2 vezes mais do que aquilo que você achava que estava fazendo. Por quê? A palavra diligente, esse tem a ver com esse esforço dobrado, porque tem muita gente que acha que já está fazendo o se esforçando. Suficiente, né? O suficiente, isso, colocando essa palavra o suficiente. É muito mais que isso. É muito mais, né? E aí sim, né, a gente vai conseguir chegar ao fim. Mas quando a gente não se esforça, né, para manter, perseverar até o fim, vai ficando as frestas, os problemas e tudo, vai, como o Regis falou, vai mudando aí nosso caminho, né? É porque às vezes a gente escuta frase, cara, de pessoas que dizem assim, eu já fiz minha parte hoje. Olha, tem muito ainda que aprender. Tem muito ainda que aprender. A gente não faz nem a metade que deveria, fala a verdade. É muito pouco. A gente precisa se esforçar mais. Isso é uma coisa minha. Eu penso que eu não faço 10% do que eu preciso fazer. Eu não digo nem 50%. Eu digo Sim. só 10%. Eu penso que eu não faço nem 10% do que eu preciso fazer. Isso tem a ver com humildade. A gente não pode achar que a gente já fez, sendo que a gente não fez nem a metade. Não vivemos nem a metade do que Jesus viveu. Uhum. Não sofremos nem a Eu- metade do que ele sofreu. por isso que Deus estabeleceu a igreja, Sim. né? Porque eu acho que se cada um fazer a sua parte, o seu papel, aquilo que está. Claro, Deus compreende. Deus compreende o esforço, a limitação de cada um, né? Sim. Deus compreende. E a importância da igreja é isso. É para que cada um vai fazendo. Eu consegui chegar até aqui. Irmão, deixa eu continuar até ali. Parou, o outro vai continuar. Então, não, não podemos, a gente não vai fazer tudo sozinho, né? Isso é fato. Jesus escolheu os 12 apóstolos ali, né? Vários discípulos foram ali convertidos. Então, é um trabalho em conjunto a igreja, não tem como. Então, Deus conhece a limitação, a capacidade, o esforço de cada um, e a importância da igreja é essa. Sim. Cada um fazendo o seu papel para que todo o corpo seja edificado, né? Sim. Não é uma pessoa fazer com que o corpo seja edificado, mas Não. todos, né, colaborando para que todo o corpo seja edificado. A igreja só cresce quando o corpo entende isso. Agora, um só, dois só entender isso e o restante não, a igreja não vai conseguir ir para frente. Não. Ok. Meus amigos, o tempo já deu aqui também. A Sônia aqui já deixou a mensaginha dela aqui, muito bom. A Mari também. Bem, vamos encerrar, né? Nós já passamos aí 5 minutinhos. Podemos fazer então a oração final? Ok. Vamos pedir aqui para Antônio. Você está aí, Antônio? Sim, professor. Vamos fazer a oração? Bora lá. A minha voz está meio ruim, que eu estava meio que gripado essa semana. Tá ótimo. Santo Deus, louvado seja teu nome, glorificado seja, Pai, por toda a eternidade. Nós estamos diante de ti, Senhor, mais uma noite, mais uma vez, mais uma reunião, para te buscar em estudo
e através, Pai, dos teus servos, do Caco, do Regis, que muito tem se preparado para nos conduzir neste estudo, neste ensino, na busca, Senhor, de que nós possamos estar cada vez mais nos enchendo da tua palavra e permitindo que o teu Espírito possa agir em nossas vidas. Somos gratos, Senhor, homens e seus familiares, clamamos para eles, para que toda segunda eles possam estar disponíveis para nos alimentar através da tua palavra. Santo Deus, somos gratos por todos aqueles que estiveram nesta reunião desde o início e após o início. E assim, Senhor, unidos numa só esperança, possamos estar unidos também, num só espírito, numa só fé, num só amor. Ajuda-nos a sermos servos fiéis, obedientes, submissos. Ajuda-nos a sermos íntegros, Senhor. Ajuda-nos a sermos retos diante de Ti. Faz-nos servos úteis no Teu reino. Habilita-nos e capacita-nos para trabalhar, Senhor, segundo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, em nossas mãos, diante de nós. Agradecemos, Senhor, pela semana que passou e te agradecemos por esta semana que se inicia. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós a provisão de tuas mãos para as nossas necessidades todas, segundo a tua vontade, a tua proteção e o teu cuidado, Senhor. Para que nós, Pai, diante de todas as dificuldades, o teu Espírito possa nos conduzir com sabedoria para agirmos, Pai, como teus discípulos. Fica conosco nesta noite. Dá-nos uma noite de descanso em paz e com segurança. Aos irmãos trabalhando nesta noite, proteja-os. Aos que estão de volta, cuida-os. E aos que estão indo, leva-os em paz. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. 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 Obrigado, Antônio. Amém. Pessoal, muito boa noite. Deus abençoe vocês. Boa noite, Tá? gente. Fica com Deus. A gente se Amém. vê. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Amém, Até Adriana. segunda-feira, Deus se abençoe Deus todos. assim voltar. Amém. Bom descanso, boa semana. Boa semana para todos aí. Amém. Um abraço Amém. a todos. Vou desligando aqui também para terminar a gravação, tá bem? Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.